Richard Magde, ele foi encontrado mumificado dentro de um armário. Isso é completamente chocante, isso é completamente bizarro e eu vou contar essa história completa aqui no canal. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer, eu me chamo Mayara Failassi. Sejam muito bem-vindos ao canal Estantes de Mistérios e aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias e histórias macabras. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e eu espero que vocês gostem do caso de hoje. Esse vídeo, ele é um caso um tanto quanto perturbador e também um tanto quanto enigmático, eu não vou mentir pra vocês. O desaparecimento foi trágico, a descoberta foi trágica também. Richard, ele nasceu no dia 15 de abril de 1972. Ele nasceu numa cidade bem pacata no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ele era filho único de um casal trabalhador. Sua infância foi marcada por disciplina e também pelo senso de comunidade imposta pelos seus pais. Os seus pais eram pessoas boas, eles viviam ali. Seus pais, eles eram professores. E o Richard era descrito como uma criança curiosa, extrovertida, alegre. Ele tinha um senso de humor único que fazia sempre ele conquistar as pessoas. Ele chegava no lugar, ele era o centro das atenções porque ele era sempre muito engraçado. Ele tinha um fascínio absurdo por mistérios e adorava ler histórias de detetives, ou seja, ele era um grande fã de true crime, assim como nós. Na adolescência, Richard demonstrou aptidão para mecânica e eletrônica, interesses que o levaram a cursar engenharia elétrica na universidade. Apesar de sua inteligência, ele lutava contra períodos de melancolia e isolamento, algo que sua família e amigos atribuíram em uma personalidade reflexiva. Após se formar, Richard conseguiu um emprego estável em uma empresa de tecnologia e levou uma vida aparentemente tranquila. Ele casou com uma mulher que se chamava Margaret, com quem compartilhou uma relação considerada sólida para aqueles que viviam ao seu redor. O casal vivia em uma casa modesta, decorada com simplicidade, refletindo o perfil discreto e reservado de Richard. No dia 27 de novembro de 2021, Richard foi para o trabalho e ele tinha combinado de chegar a determinado horário em casa para ele jantar junto com a sua esposa. As horas foram se passando aquele dia, ele não voltou para casa. Então, preocupada, ela ligou para ele, ela tentou falar com ele de todas as formas, mas ele não dava nenhum retorno. Chegou até ir ao trabalho, não o encontrou, então ela decidiu acionar a polícia. No início, o desaparecimento foi tratado como um caso de pessoa desaparecida. Richard não tinha um histórico de problemas ilegais, nem sinais de conflitos recentes em sua vida pessoal. E o carro de Richard estava na garagem, e não havia sinais de arrombamento ou luta no lugar onde ele estava. Ele ia trabalhar de carro, mas aquele dia o carro dele estava em casa. Não tinha sinal de arrombamento na casa, nem nada, e nem no seu trabalho. Ele não estava nem na casa, nem no trabalho, e nem com o carro. Basicamente, ele teria ido para o trabalho a pé, for ver a lógica e a cronologia do caso. Mas ele sempre ia de carro, mas aquele dia ele não foi. Os meses foram se passando e o caso foi arquivado porque não tinha nenhuma evidência em nada do que poderia ter acontecido com ele. Mas em 15 de maio de 2022, a esposa dele, ao ir organizar os armários e fazer umas mudanças e uns ajustes dentro da casa, ela sentiu um odor muito estranho vindo de dentro de uns armários. Ao abrir a porta do armário, ela encontrou um corpo mumificado de Richard, em estado avançado de decomposição. Ele estava em posição sentada, com os joelhos dobrados contra o peito, e parecia ter se trancado no armário por vontade própria. A autópsia revelou que Richard não sofreu ferimentos externos. A causa exata da morte foi indeterminada devido à mumificação. As especialistas sugeriram que ele poderia ter sofrido um evento cardíaco ou algum tipo de asfixia. Começou uma investigação nisso porque a descoberta do corpo levou alguns questionamentos para a polícia. Ainda bem, graças a Deus, né? Então a polícia reabriu o caso considerando uma morte muito suspeita. Porque olha, gente, desculpa, cá entre nós, como que você vive com uma pessoa com um corpo em estado avançado de decomposição dentro da sua casa e você não sente o cheiro? Eu não sei se vocês já sentiram o cheiro de uma pessoa, se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive na vida de estar perto
de uma cena onde tinha ali esse contexto. E o cheiro é muito forte, não tem como não sentir o cheiro, não tem como a pessoa não sentir o cheiro, é impossível a pessoa não... A Margaret, ela foi interrogada exaustivamente, mas não havia evidências de envolvimento criminal por sua parte dela ou de terceiros. Os investigadores também encontraram um diário de Richard no qual ele descrevia sentimentos de isolamento, ansiedade e uma sensação crescente de inadequação em sua vida. Anotações indicavam que ele frequentemente usava o armário como esconderijo seguro para escapar do estresse. Especialistas em saúde mental foram chamados para analisar os escritos e sugeriram que Richard poderia ter sofrido de uma condição psicológica rara com síndrome de reclusão. Então foi criada algumas teorias em cima dessa história. Bom, a primeira teoria é que ele pode ter tirado a própria vida. Em que sentido? Ele sabia que ele estava passando mal, ele estava ali tendo uma crise de ansiedade, então ele entrou dentro do armário, acabou tendo um infarto e ali ele ficou por muito tempo. Outra teoria é que ele tenha ficado preso acidentalmente, onde ele não foi capaz de conseguir sair dali daquele lugar. Gente, eu não sei se eu acredito, porque sinceramente, se sou eu que fico presa dentro de um armário, eu grito e faço bagunça e chuto e faço até o negócio abrir, até alguém me notar ali, pelo amor de Deus, dentro da minha própria casa. Eu não iria ficar quietinha chorando, mas isso né? Se acontecesse comigo, eu não sei outras pessoas, mas é o que eu faria. Alguns amigos de Richard também relataram que ele havia mencionado estar sendo perseguido por alguém ou algo, e que pode indicar paranoia ou perseguição real. E uma outra teoria é uma conexão paranormal. Entre os mais especulativos, sugere que o caso tem elementos sobrenaturais, apontando para a natureza misteriosa da morte e a mumificação peculiar. O caso de Richard, ele permanece ainda um caso não solucionado, e também pela complexidade do caso. Ele fala sobre pessoas que podem carregar batalhas que só elas mesmas sabem. Então existem questionamentos emocionais do que realmente pode ter acontecido com o Richard. Não. Em nenhum momento também eu vi nesse caso que a esposa teria o prendido lá dentro. E eles tinham também uma relação saudável, muito saudável, para falar que ela de fato queria prender ele. Ele não tinha bens, nem dinheiro, nem seguro de vida. Não existia o interesse dela ali com a morte dele, prendendo ele, ou algo assim do tipo. Apesar de eu achar bizarro ela não ter percebido que tinha um cadáver dentro da sua própria casa por conta do cheiro, não é mesmo? Enfim, esse foi o caso, também mais um caso não solucionado, cheio de teorias, cheio de histórias, cheio de pontas. Deixe aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa história, o que você achou desse caso, a sua opinião sobre isso, vamos conversar sobre isso. E foi esse o vídeo de hoje, vocês já sabem, se são novos por aqui, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau.